e entramos com mais um jogador de lado de campo para trazer o Casares para dentro e a gente conseguir buscar ali alguma situação, né, de contra-ataque, no caso que aconteceu a jogada do gol. Mas a ideia era para a gente ter um homem mais à frente ali para poder pressionar um pouquinho mais a defesa do Cruzeiro. Ô James, no primeiro tempo a gente viu essa alteração sua com a entrada do Savarino. A gente imagina uma velocidade, a intensidade no contra-ataque, mas a gente percebeu que o Atlético mais uma vez teve uma dificuldade de penetração, daquela bola chegar no seu atacante, principalmente no Ricardo Oliveira. O que você acha que está faltando para o Atlético para ter essa transição para o Ricardo Oliveira ou o centroavante que estiver lá na frente ter mais oportunidade durante os jogos? Na realidade também são duas situações assim distintas. O posicionamento defensivo do Cruzeiro, né, de ter muitos jogadores atrás da linha da bola, diminuir bem os espaços, fez com que a gente fizesse uma circulação mais lateral. No primeiro tempo ali a gente conseguiu algumas jogadas de linha de fundo, mas não foram muitas, em função desse bom posicionamento que o Cruzeiro estava fazendo e se empenhando bastante ali na marcação. E concordo contigo, a gente precisa acionar mais a linha de fundo para ter jogada terminal para o Ricardo ou para o centroavante que estiver jogando. No caso do jogo de hoje, né, muito em função também do adversário, né, que se defendeu muito bem e grande parte do jogo era essa a proposta de jogo do Cruzeiro, se defender e contra-atacar e fechar bem as linhas de passe. A gente conseguiu algumas, mas precisamos melhorar, evoluir nesse aspecto. Trabalhar mais combinações no terço final do campo para a gente ou acionar algum jogador na profundidade para fazer jogada de fundo ou uma penetração por dentro mesmo. Jaime, no primeiro tempo, o Atlético teve um poderio ofensivo muito grande, na qual o Cruzeiro jogou atrás da sua linha intermediária. No segundo tempo, você entrou com o Casares pelo lado esquerdo. Voltou o Casares. Por que não o Casares por dentro, pela qualidade que tem o Casares, e abrindo o Otero e o Marquinhos do outro lado, que foi a opção que você teve quando o Atlético fez o segundo gol? Eu te digo que isso aconteceu muito em função de a gente ter 3 trocas somente no jogo, né? E naquele momento a gente tinha a opção de retirar o Savarino, que é um jogador que chegou recentemente, ainda carece de uma melhor condição para poder competir os 90 minutos, né? E aí tu tem que fazer uma opção. E eu julguei naquele momento que a melhor opção para entrar era a gente fazer a entrada do Casares. Como a gente tinha alterado a nossa postura de meio campo ali, passamos a jogar com o tripé invertido, né, com o volante central, que foi o Jair, né, isso impossibilitou um pouco a gente jogar o Casares na posição de centro, que é onde ele rende mais. Eu concordo contigo. Ali é a função que ele desempenha seu melhor papel. Mas para aquele momento a gente precisava fazer uma escolha. Eu optei por ele em função também do jogador que ele é, né, de ser uma função que ele exerce também pelo lado do campo. Não é a sua melhor função, mas é uma segunda função que ele exerce. E eu optei por colocar ele em função também do aspecto de ser um clássico. Ele é um jogador importante, né, um jogador que já decidiu alguns clássicos. É importante também pela bola parada, que ele consegue nos dar uma bola parada de qualidade. Então fiz a opção por ele. Poderia ter utilizado um outro jogador. Concordo contigo que podia ter colocado um outro jogador pelo lado, né, e guardar ele para o centro. Mas eu também já estava com a ideia de colocar o Tardelli no final. Então eu imaginei que a gente poderia, num primeiro momento, colocar ele pelo lado e num segundo momento trazer ele para dentro para fazer como terminou jogando com ele o Tardelli por dentro. Ô, James, você fez as explicações.